E através da Bíblia sabemos que Enoque, que foi bisneto de Adão e bisavô de Noé, viveu uma vida santa e fiel ao Senhor. Ele também se tornou pai de Matusalém. O homem que viveu mais tempo em toda a Bíblia é Enoque, ao longo de seus mais de 300 anos. Na terra teve vários outros descendentes. Enoque também é uma das duas únicas pessoas levadas diretamente para o céu escapando completamente da morte. Também abordaremos o pseudônimo livro de Enoque no vídeo de hoje. Então no vídeo de hoje falaremos sobre a história de Enoque. E aí, amados, peço a ajuda de todos vocês para se inscreverem no canal e ativarem o sino de notificação. Se gostaram do vídeo, deixem um like, me ajuda muito a produzir mais vídeos. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. O plano de Deus no significado dos nomes. Enoque significa ensino ou instrução. O nome Enoque está diretamente ligado ao plano de Deus, sim, no nascimento de Jesus Cristo. Isso porque os significados dos nomes de Adão aos descendentes de Noé eram muito importantes. Um exemplo disso é o nome Enoque, cujo significado está escrito na própria Bíblia. Gênesis 5:5-29. Veja: e ele chamou seu nome Enoque, dizendo: da terra que o Senhor amaldiçoou, este nos trará alívio do nosso trabalho e do trabalho penoso de nossas mãos. Mas qual é a importância dos significados do descendente de Enoque, e o que isso tem a ver com Enoque? Bem, vamos analisar juntos os significados dos nomes de Adão. A Noé, no original, Adão, significa homem. 7, nomeado fraco e anos mortais, Canaã, aflição e lamentação. Mahalalel, santo Deus. Jared, de ser para Enoque, ensinando e instruindo. Matusalém, sua morte trará Lameche, ausência de esperança. E Noé, alívio e conforto. Isso dá uma sentença ao homem que é nomeado, uma aflição moral. Mas o Deus Santo ensinará que sua morte trará alívio e conforto aos desesperados. Agora eu pergunto a você, quem é este senão Jesus Cristo? A história de Enoque, uma das duas únicas pessoas na Bíblia, parece ter sido levada diretamente para o céu sem experimentar a morte. A maioria de nós conhece o segundo Elias, este famoso profeta que recebeu uma carruagem celestial, que o levou ao céu em um redemoinho após o fim de seu ministério, deixando Eliseu para continuar a missão. A maioria de nós não sabe muito sobre Enoque, a outra pessoa que foi levada diretamente para o céu. Ele aparece em Gênesis, e assim que ele entra em cena, ele entra no céu, mas a Bíblia não informa como Enoque foi arrebatado. Então vamos discutir o que a Bíblia diz sobre Enoque, as informações bíblicas extras que temos sobre Enoque, e se elas são ou não importantes para nós. Agora vem uma pergunta: por que os outros grandes heróis da fé em Hebreus, capítulo 11, tiveram que passar pela morte, e por que essa figura enigmática escapou dela? Vamos analisar primeiro como argumentado aqui. Enoque sendo arrebatado é o nosso exemplo de como será durante o arrebatamento. Durante este evento, Deus levará os crentes para o céu no fim dos tempos. Os cristãos diferem em opiniões sobre exatamente quando o arrebatamento ocorrerá: durante a linha do tempo do fim dos tempos, antes da tribulação de 7 anos, na metade do caminho do julgamento de 7 anos, ou após os 7, tribulação, etc. Mas em algum momento durante o fim dos... Naquela época viveram por centenas de anos. Alguns cristãos especularam devido a um dossel de vapor ao redor da Terra, bloqueando os raios gama prejudiciais e produzindo um clima temperado. Tanto que neste pensamento, quando o dilúvio veio, ele veio como o primeiro reinado na Terra para reforçar esta base. É um fato que ninguém acreditou na palavra de Noé quando ele avisou que o dilúvio viria. Mas esse é um tópico para outro vídeo. Terceiro, vemos um homem fiel vivendo entre uma bochecha como Elias durante o tempo do rei Acabe. Em um certo tempo, Elias é o único profeta de Deus deixado em menor número por 450 profetas. Vídeo. Vamos operar no que a Bíblia canônica é composta apenas de 66 livros, que são o Antigo e o Novo Testamento, como normalmente sabemos, colocando o livro de Enoque como pseudônimo. Em outras palavras, um autor que se auto-identificou em nós para ver o livro de Enoque. Neste caso, um homem usando um pseudônimo. Muitos acreditam que a Bíblia realmente cita o livro de Enoque em Judas 1:14 e 15 e 2 Pedro 4:6. Ambas as passagens parecem extrair porções da tradição do livro de Enoque. Em ambos os casos, o livro de Enoque é um texto apocalíptico que discute o fim do mundo, anjos, as profecias nefilins e punições para os ímpios.
pós-dilúvio, é um texto um tanto paralelo ao que vemos acontecendo no Apocalipse. Como cristãos, vivemos em um mundo cada vez mais moralmente depravado, que chegará ao fim. Podemos ver paralelos na história de Enoque com a história do Apocalipse. Ainda viva em um mundo perverso, somos chamados a ser justos e andar na fé com Deus, embora muitos de nós, se não todos nós já que casos. O livro de Enoque é um texto apocalíptico que discute o fim do mundo, anjos, as profecias nefilins e punições para os ímpios. Pós-dilúvio, é um texto um tanto paralelo ao que vemos acontecendo no Apocalipse. Como cristãos, vivemos em um mundo cada vez mais moralmente depravado, que chegará ao fim. Podemos ver paralelos na história de Enoque com a história do Apocalipse. Ainda viva em um mundo perverso, somos chamados a ser justos e andar na fé com Deus, embora muitos de nós, se não todos nós já que não sabemos quando Jesus retornará. Experimente as dores da morte. Cristãos no fim dos tempos experimentarão um arrebatamento. É importante notar que em 1 Tessalonicenses 4:3-18, tantos cristãos que já morreram quanto os que ainda estão vivos participarão deste evento juntos. Então, em qualquer caso, nós experimentaremos o arrebatamento. Durante este tempo nós encontraremos Jesus nas nuvens. Veja, logo depois disso nós, os vivos na terra, seremos arrebatados, como eles nas nuvens, para encontrar nosso Senhor no ar, e assim estaremos com Cristo para sempre. As heresias de John D. Edward Kelly. Enoal, a misteriosa linguagem dos anjos. Enoal é uma linguagem misteriosa que os ocultistas do século XVI, John D. Edward Kelly, registraram em seus diários particulares. Eles alegaram que este discurso celestial permitiu que mágicos e ocultistas se comunicassem com reinos angélicos. Eles afirmam ter recebido e dado por anjos, fornecendo os baixos para uma linguagem com a qual comunicar com o outro lado. Esta linguagem angelical continha seu próprio alfabeto, gramática. Em resumo, eles escreveram um diário. A nova linguagem foi chamada enoica, e vem da afirmação de João de que o patriarca bíblico Enoque foi o último humano a conhecer a linguagem. Está documentado que eles usaram certos objetos, como um espelho de obsidiana negra e uma bola de cristal, para experimentar essas visões. Eles agiram como oradores, direcionando orações a Deus, e os ângulos do arco por 15 minutos, para Anor. Então, uma peça de evidência foi colocada na mesa, e os anjos foram chamados para manifestar-se. Os dois observariam as pedras, e registrariam tudo o que viam e ouviam. Eles foram informados pelos anjos que a magia daria poderes sobre-humanos, o praticante mudaria a estrutura política da Europa, e anunciaria a chegada do Apocalipse. D. acreditava que o que estava fazendo seria benéfico para a posteridade, e documentou as informações em uma série de manuscritos e livretos. Ele nunca descreveu a linguagem usada durante as sessões como enoica, mas preferiu chamá-la de angelical, fala celestial, a primeira língua de Deus e Cristo, e particularmente adâmica, porque ele alegou que foi usada por Adão no jardim do Éden para nomear todas as criaturas de Deus, que era Enoque. E eu não tenho um personagem bíblico muito conhecido, especialmente porque ele não experimentou a morte. Isso mesmo, a Bíblia diz que Enoque não morreu. Ele é mencionado no Antigo e Novo Testamentos, e neste vídeo você entenderá tudo o que a Bíblia diz sobre quem foi Enoque. E antes de falarmos sobre a história de Enoque, é importante destacar aqui que a Bíblia menciona duas pessoas com o mesmo nome. O primeiro é Enoque, que era o filho mais velho de Caim. De fato, o texto bíblico diz que esta não nomeou a cidade por seu pai. A segunda pessoa que recebeu o nome de Enoque na Bíblia foi filho de Jared, da linhagem de Sete. Então, enquanto o primeiro Enoque pertencia à linhagem perversa de Caim, o segundo Enoque pertencia à linhagem justa de Sete, que preservou o conhecimento de Deus. Obviamente foi Enoque da linhagem de Sete que se tornou conhecido por ser arrebatado ao céu. Apesar de destacar sua linhagem, a Bíblia também revela que Enoque foi o pai de Matusalém. Isso significa que Enoque foi o pai do homem que viveu mais tempo na história humana, 969 anos. Entretanto, Metusa não era o único filho de Enoque. A Bíblia diz que Enoque teve filhos e filhas, mas seus nomes não estão registrados no texto bíblico. A Bíblia também afirma que Enoque tinha um
relacionamento profundo com Deus. Isso fica claro na declaração bíblica, que Enoque andou com Deus. Curiosamente, de todos os personagens da Bíblia, essa expressão andou com Deus é aplicada somente a Enoque e Noé. Vale mencionar aqui que Noé era bisneto de Enoque. O texto bíblico afirma que Enoque viveu 365 anos em grande comunhão com Deus e não foi mais encontrado. Posteriormente, o mesmo texto explica o desaparecimento de Enoque, dizendo que Deus o levou para si. Alguns estudiosos sugerem que talvez os 365 anos de tributo de Enoque sejam um número simbólico correspondente aos dias de um ano solar, possivelmente indicando uma vida completa e privilegiada. A dificuldade dessa sugestão é que o texto de Gênesis 5 é um registro genealógico que não parece empregar linguagem simbólica. Além disso, se a idade de Enoque for considerada simbólica, e as razões para entender que a longevidade dos outros patriarcas neste capítulo não é simbólica, então se as idades dos outros patriarcas devem ser entendidas literalmente, provavelmente a melhor opção é também entender a idade de Enoque como literal, se correto. Então Enoque foi o patriarca bíblico pré-diluviano que viveu menos na terra, em contraste com seu filho Matusalém, que foi o patriarca que viveu mais. Mas como o texto destaca a comunhão de Enoque com Deus e a maneira como Deus o levou, o que está claro é que uma vida na presença imediata de Deus é um privilégio ainda maior do que ter uma vida longa na terra. A informação bíblica de que Deus levou Enoque para si gerou algumas discussões entre intérpretes bíblicos. Algumas tradições judaicas, por exemplo, não consideram que o texto do livro de Gênesis afirma que Enoque foi arrebatado. De acordo com essas tradições, a declaração de que Deus levou Enoque para si é apenas uma forma poética. O escritor bíblico encontrou para falar da morte prematura de um homem justo, mas dentro do cristianismo não há dúvida de que o escritor do livro de Gênesis realmente afirma que Enoque foi arrebatado para estar corporalmente na presença de Deus de fato. Esta é a interpretação adotada pelo escritor da carta aos Hebreus. Escrevendo pela fé, Enoque foi arrebatado para não ver a morte, e ele não foi encontrado, porque Deus o havia levado desde antes de sua remoção. Ele havia obtido o testemunho de que havia agradado a Deus. Então, aqueles que acreditam na inspiração e inerência completas da Bíblia, a melhor interpretação é entender que Enoque foi de fato arrebatado para o céu. Assim, Enoque e Noé, junto com o profeta Elias, foram os dois homens no Antigo Testamento que não experimentaram a morte, e de certa forma, o que aconteceu com esses dois homens de Deus prenuncia o futuro arrebatamento da Igreja de Cristo. Além disso, o arrebatamento de Enoque também é particularmente importante, porque mostra que a imortalidade foi ensinada desde o período mais antigo do Antigo Testamento. Enoque é mencionado na genealogia de Jesus em o Evangelho de Lucas, e na carta aos Hebreus, uma nota aparece na galeria de Os Heróis da Fé no capítulo 11. No texto, o escritor bíblico atribui a recuperação de Enoque a sua notável fé que o levou a um testemunho que agradou a Deus. Enoque também é mencionado por Judas em sua epístola, que diz que Enoque profetizou sobre o julgamento divino contra os ímpios. Estudiosos discutem como Judas mencionou Enoque. Isso ocorre porque o escritor do Novo Testamento fez uma citação quase literal do livro apócrifo do primeiro Enoque. O que é geralmente discutido é se Judas realmente citou a obra apócrifa ou se ele pegou a tradição oral, que também foi empregada na obra apócrifa. E este ponto nos leva a fazer algumas considerações sobre o livro de Enoque, ou melhor, sobre os livros de Enoque, já que pelo menos 3 livros com o nome Enoque foram encontrados. Como autor, eles são o primeiro livro de Enoque, ou simplesmente o livro de Enoque, o segundo livro de Enoque e o livro de Enoque. O conteúdo desses livros tem algumas semelhanças. O mais famoso destes 3 livros, o primeiro livro de Enoque, é conhecido por sua versão etíope. Este livro existiu no período apostólico e também é conhecido por alguns pais da igreja, como Clemon de Alexandria, Inanius e Tertuliano, mas seu manuscrito original eventualmente desapareceu, deixando apenas fragmentos em grego e etíope. E apesar dos livros sugerirem uma suposta autoria de Enoque, a data mais antiga para a autoria dos fragmentos encontrados vai de 200 a. Código
estendendo-se até o final do primeiro século de Código. Portanto, os estudiosos consideram que os livros conectados ao nome de Enoque não têm chance de realmente terem sido escritos pelo Enoque bíblico, mas de acordo com os intérpretes, pode ser possível que o livro de Enoque contenha pelo menos algumas citações do próprio Enoque, que foram preservadas e transmitidas pela tradição oral para mim. Pessoalmente, o livro de Enoque não é necessário para meu conhecimento, mas esta é uma opinião pessoal minha. Eu respeito aqueles que podem discordar. Os 66 livros, na minha opinião, são suficientes, mas claro que não descarta outras fontes históricas, extra-bíblicas, como os manuscritos do Mar Morto encontrados em 1947 e 1916, porque essas coisas, irmãos, são ótimas para o nosso conhecimento. E você diz aí o que achou da breve história de Enoque. Você já leu o livro de Enoque? Escreva sua opinião sobre esse assunto nos comentários. E esse foi o vídeo, amados. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal e adquire sua Bíblia no link abaixo.